Olá, conversa de peso de hoje vai falar sobre educação, ciência e tecnologia, sobre ensino público gratuito e de qualidade. Meu convidado de hoje, natural de Porto Alegre, filho do seu Otacílio e da dona Tânia, é formado em engenharia civil e com licenciatura em matemática pela URGS. Esposo da Flávia, é especialista em edificações, com mestrado e doutorado em engenharia civil, com tema de educação e engenharia. Pai do Matheus é professor adjunto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, fazendo parte do corpo docente dos cursos de engenharia e coordenando o programa de pós-graduação em formação docente para ciências, tecnologias, engenharias e matemática. É professor licenciado de matemática da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. Exerceu o cargo de diretor técnico da Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul e foi membro do Conselho Superior da UERGS. Hoje teremos uma conversa de peso com Luciano Andreata Carvalho da Costa. Andreata, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado pelo espaço, né? Nessa TV tão importante aqui da região, né? Então, queria cumprimentar ao Rodrigo e a toda a equipe, bem como a todos os telespectadores aí da nossa televisão comunitária aqui da região de Novo Hamburgo. Professor, bom demais falar em ciência e tecnologia, mesmo que nos últimos tempos tenha aparecido palavrão, mas nunca foi tão importante, nunca se mostrou tão importante a ciência, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente está vivendo um momento realmente difícil do ponto de vista do que a ciência representa para a sociedade contemporânea, né? Então a gente volta um tempo atrás e começa a ver até princípios iluministas, né? Que estão sendo colocados em xeque, né? Acordos, vamos dizer assim, do que representa as verdades científicas, sempre provisórias, né? A verdade na ciência é sempre provisória, né? Mas existe um acordo, assim, né? De avaliação dos achados científicos, né? Que estão sendo, às vezes, questionados, né? Então... E são dois extremos, né? Porque nunca foi questionado tanto, talvez ao longo da história em alguns momentos sim, mas tão questionado e tão valorizado. Nunca foi tão importante investimento em ciência e tecnologia, investimento e apoio aos nossos cientistas. A gente tem programas maravilhosos no nosso país que transcorreram governos e governos dos mais diversos vértices políticos, ideológicos, talvez mais sucateados nesse momento, mas ainda assim não menos importantes para a academia, né? Exatamente, não, exatamente. Tu conheces muito bem o CAPES, por exemplo, né? Sim, a CAPES tem, que somos nós, né? Eu sempre digo, né? A CAPES, que é a fundação que coordena, avalia e gestiona a pós-graduação no Brasil, né? Somos nós, né? É a comunidade acadêmica e científica do Brasil, né? E a gente não tem se sentido muito bem assim com os últimos assim encaminhamentos que têm sido dados por lá, né? Como eu coordeno o programa de pós-graduação, eu participo muito das discussões na área do ensino, que é a área do meu programa, né? Então tem sido difícil realmente essa articulação assim com os pares, né? A gente tem oferecido sempre muita preocupação à CAPES, né? Do ponto de vista de que acordos, né, que a academia estabeleceu ao longo de muito tempo e que vinha sendo assim respeitados, né, têm sido assim violados, assim, né? Então isso preocupa, né? Porque são estruturas que foram se construindo de muito tempo, como você disse, né, Rodrigo? Não é governo A, B ou C, Sim. né? São vários governos. São décadas. São décadas, né? Professor, é impressionante quanto fica evidente, assim, o quanto o discurso da educação é lindo e a prática é tão precária, né? Exatamente. Talvez
talvez a gente tenha evoluído muito nos investimentos em educação, mas me parece que a gente ainda tem muita coisa para acertar. E talvez olhar com carinho inovações dentro, inclusive, da gestão desses recursos, mas me parece que há muita coisa para ser feito ainda. A educação precisa ser uma prática de toda uma sociedade, né? A priorização, e aí a gente começa a ver, tu és um professor de outro nível, mas participa, por exemplo, de uma Liberato, que é atendida por diversas esferas de governo, a precarização do nosso ensino da educação estadual, onde professores, grandes amigos, mais do que grandes amigos, professores enormes, gigantes, que abrem mão da sua trajetória profissional porque não tem reconhecimento, nem salarial e nem respeito. Muitas vezes pela comunidade acadêmica, mas principalmente por quem coordena, quem deveria, né, priorizar a educação como um plano de governo, né? Exatamente, né? A Fundação Liberato, ela é um expoente assim, né, na educação. Nos enche de orgulho. Exato, é uma instituição assim que é referência, pelo menos na América Latina, né? Tem a Mostra Tech, que é um evento anual internacional, né? Ela se organizou dessa maneira e é um exemplo, né? Foi muito bom, Rodrigo, teres trazido o exemplo da Liberato, que é um exemplo de educação pública dar certo, né? Então as pessoas também com alguma precarização, né? Mas ela o prédio podia ser melhor cuidado. Sim, sim. O Estado deveria olhar com um olhar ainda mais especial. Como ela é uma fundação e tem uma autonomia administrativa, etc., ela tem um regime administrativo diferente da administração direta das escolas estaduais, né? Então ela conseguiu, né, e se estruturar de uma maneira que ela consegue vencer muitos obstáculos, né? Mas o recurso não dá para tudo, né? O recurso não dá para tudo, exatamente, né? Então, esse é o desafio, né? Deixa eu falar um pouquinho de ti. Como é que vem essa ideia de ser um engenheiro civil e daqui a pouco se tornar um professor de matemática, hein? Bom, eu nunca me esqueço, na época da engenharia, o que eu mais gostava, eu conhecia todas as obras de Porto Alegre, né? Porque eu olhava as obras que estavam em andamento, assim, né? Eu via, acompanhava, então eu sempre quis, né? A engenharia sempre foi um sonho meu, né? Ser engenheiro civil. E ao longo da minha... E quando eu cursava engenharia civil, eu cursei cadeiras na educação, como curso 2, a gente chamava, para poder lecionar também, né? Então eu sempre tive essa relação da engenharia com a docência, né? Tem o meu pai, que é engenheiro e professor, né? Tem o meu tio-avô também, que é engenheiro civil e professor, meu tio-avô já falecido, foi professor da URGS e é engenheiro civil, né? Então eu sempre tive essa relação muito próxima, né? E quando eu voltei, quando eu já estava trabalhando como engenheiro civil, resolvi voltar para fazer mestrado, né? E a condição para isso seria que teria que ser na área do ensino, porque eu já estava dando aula, ministrando aulas no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, né? Como professor do ensino fundamental. Então, e trabalhando como engenheiro. Aí eu digo, não, eu vou voltar para a academia, mas tem que ser numa pesquisa relacionada com o ensino, né? Então isso foi uma coisa que me marcou, assim, né? O magistério foi um divisor de águas na minha na carreira profissional, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa muito contemporânea hoje, né, Rodrigo? Hoje as pessoas têm 2 ou 3 carreiras, né, ao longo da sua vida, né? As pessoas estão vivendo mais, né? A sociedade está mais dinâmica, então as pessoas estão tendo a oportunidade de ter mais de uma carreira ao longo da sua vida profissional, né? Então eu sempre digo isso para os jovens, né? Que pensem sempre em se fortalecer, em se capacitar, né? Em diferentes esferas, né? Tanto o governo quanto o setor privado, também como tipo de atividade, para que vocês potencializem essa possibilidade, né? De no futuro, daqui a pouco, ter uma outra carreira, né? Que se complementa, né? A engenharia e a educação se complementam, né? Como é que entra a gestão nisso tudo, sobretudo dentro de uma Secretaria de Estado, né? Exato, então eu aceitei esse desafio, né, de ser diretor técnico numa Secretaria de Estado, né, que foi um pouco consequência também do meu trabalho anterior, né? Eu já havia coordenado cursos de engenharia, né? Eu sempre fui muito assim engajado, assim, sempre muito participativo, sabe? Sempre me preocupei muito assim com as instituições, né?
uma coisa um pouco natural minha. Aquela coisa começa no condomínio, né? Quando me mudei faz uns 10 anos aí, quando começou a formar o condomínio, quem sabe e tal. Aí sempre, quem sabe tu é síndico, sabe aquelas coisas? Preocupado com o espaço, né? Então eu sempre tive essa característica. Então não é diferente nas instituições, né? Então aí daqui a pouco surgiu essa oportunidade na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. E eu fiz a gestão, então, dessa secretaria, né? Como diretor técnico, né? Que eu imagino que esteja muito aproximado das diversos mecanismos de ciência e tecnologia do nosso estado. Isso, os polos tecnológicos, das universidades. Exatamente. Passa por isso tudo? Total. A secretaria tinha programas, né, que atendiam todo o estado, né? Programas assim, referência aos polos tecnológicos, né, distribuídos em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Os parques tecnológicos, né? Recente tinha sido constituído o programa de parques tecnológicos, né? Então eu conheci muito, eu sempre fui de Porto Alegre, né? E nesse período de secretaria eu conheci todo o estado, né? Então eu comecei a valorizar ainda mais, né, toda a pujança do nosso interior, né? Todas as regiões do nosso estado, a partir dos polos tecnológicos, das instituições, das universidades comunitárias, né? Dos Coredes e a nossa UERGS, né? Nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né? Hoje nas suas 23 unidades, também distribuídas por todo o estado, né? Quero falar de UERGS. Que mecanismo fantástico de ensino público, gratuito e de qualidade que a gente tem. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Luciano Andreatta. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o professor Luciano Andreatta, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na 0 Grau, em Gramado, e o apoio de Lookfair Fechaduras e Acessórios. Grande abraço ao nosso amigo Moacir, da Lookfair. Ô professor, esse sobrenome aí nos é muito familiar. Nós tínhamos uma época de ouro do automobilismo. Alguma relação do teu Andreatta com Catarina Andreatta? Sim, o meu avô materno, Opa. né? Meu avô materno, né? Então, eu não o conheci. Não conviveram, né? né? Não convivi. Ele faleceu um ano e meio antes de eu nascer, né? Mas era uma figura muito marcante, né? Uma figura muito temperamental, vamos dizer assim. Ele era chegava chegando, vamos dizer assim, né? E foi um grande vencedor nas pistas, né? Então eram aquelas corridas, vamos dizer assim, comunitárias, os circuitos na rua, né? Dentro das cidades, dentro das cidades. Passando pelas principais ruas das cidades. Exatamente. Né? Novo Hamburgo é inimaginável, a gente imagina. A gente não consegue nem andar a pé e de carro quase não se anda. Exatamente. Agora tu imagina tu sair aí da Pedro Adams, ir até o Olá Maracanã, lá em Hamburgo Velho, descer, nossa. E momentos marcantes, como quando da abertura da Freeway, né? As corridas que eles faziam lá, né? De ir, de voltar. Sim, pela Estrada Velha, chamada Estrada Velha, né? Mas na Estrada Velha, mas não sei se... Bom,
A Freeway é de 70 e poucos, né? Só a Estrada Velha, realmente, né? Sim, Só na exato, Estrada exato. Velha, só na estrada ali de Glorinha e Santo Antônio da Patrulha. Mas dentro de Porto Alegre, no meio das cidades, é uma época, marca uma época de ouro, realmente, que eu me lembro muito, eu já tinha referência dessa história, mas principalmente depois que a RBS ela começou no Teledomingo, puxar vídeos antigos da Leopold Som. Então, de tempos em tempos, vinham esses vídeos. As carreteiras, né? Eram as Coisa carreteiras. A Brigitte, fantástica, né? aquilo O nome ali. da carreteira dele era Brigitte. Né? Vamos falar de UERGS, professor. Que organismo vivo é esse, hein? Bom, a UERGS, eu sempre digo, né? A UERGS é a instituição de ensino do Rio Grande do Sul que mais atende municípios, né? Nenhuma outra instituição, com todos os investimentos que houve no ensino público federal, em especial, nos últimos 10, 15 anos. Unipampa. Né? Unipampa, os próprios institutos federais, né? Que antes eram os Cefetes, né? Mas nenhum atende tantos municípios. Os institutos federais são 3 no Rio Grande do Sul, né? São 3 diferentes O institutos. IFSU que tem polos em vários O IFSU, lugares. o FRS e o... Tem um outro que eu não estou lembrando. Que tem vários campos. Né? Exatamente. Nenhuma instituição única atende tantos municípios. Quanto ao UERGS. Quanto ao UERGS. São quantos municípios, professor? 23 unidades. Imagino. 23 unidades. Em diferentes regiões, né? Em Estrategicamente diferentes postas. regiões, né? Então, eu sempre digo, né? Eu conversei, eu dizia para um vizinho, estou em Bagé aqui visitando a unidade aqui de Bagé. Mas tem o ERGS, né, em Bagé. Tem que perguntar onde que não tem. Tem que perguntar onde que não tem, né? Porque é linda eu tenho muito orgulho de fazer parte da UERGS, né? A minha história profissional se confunde com a história da UERGS, né? A UERGS fez 21 anos agora, 10 de julho, né? Que é a data que foi aprovada na Assembleia Legislativa a lei de criação da UERGS, 10 de julho de 2001, né? Por unanimidade, né? Todos os partidos políticos, né? Todos os deputados aprovaram. Então ela foi... Isso sempre tem que ser lembrado, né? Porque para mostrar que... Ela foi um desejo de muita gente. Foi um desejo de muita gente, um desejo, assim, uma construção que veio de muitos anos, né? E nós fomos, eu acho que, o último estado aí a ter, pelo menos estados semelhantes ao nosso, a ter uma universidade estadual, né? E acho que São Paulo é uma referência gigante. As Rio de melhores. Janeiro. Exato. As melhores universidades de São Paulo e do Brasil são estaduais, né? A USP, a Unicamp, a própria Unesp, né? Então são universidades estaduais, né? Pois é. Por que a gente às vezes desdenha dela? Eu não digo a gente, nós, evidentemente, né? Porque a gente aposta, acredita demais nessa política pública, né? A universidade, as nossas universidades, elas têm são muito baseadas na tradição e no tempo, né? Então, a Escola de Engenharia da URGS, por exemplo, tem mais de 100 anos, que é onde eu me formei, né? Então, tem um pouco essa questão do tempo, né? A UERGS é uma universidade nova, né? Tem a sua juventude, né? E Rio Grande do Sul, a gente sabe, Ela né? precisa ir amadurecendo, então. Ela precisa crescer. Precisa virar verdade para todos os gaúchos. Ela precisa, quer dizer, nós temos uma lei de plano de cargos e salários, tá? Que prevê um limite de 600 professores e 390 técnicos e apoio, né? Os dois segmentos, né? O segmento docente, 600 é o máximo, e o segmento técnico de apoio, 390. Nós temos 250 professores, mais ou menos, nem a metade do teto, e nós temos de 160, 170 colegas do técnico e de apoio, contra um teto de 390. Então, estamos muito abaixo da metade do nosso limite legal de pessoal, né? Então, a gente precisa ampliar, né, o nosso quadro de pessoal e também o nosso orçamento, né? Nós temos um orçamento de 100 milhões por ano, que está estagnado, né, há bastante tempo, e precisa se ampliar esse orçamento para que a gente possa entregar mais para a sociedade, né? Entregar mais. Então, e isso também é uma questão importante, né? A importância de haver uma presença maior na sociedade da UERGS, né? Então, esses dias eu estava vendo uma matéria na Zero Hora sobre educação à distância, aí falou um professor da URGS, falou um professor da PUC e falou um gestor de uma startup
na área de material didático, produção de material didático. Quer dizer, nunca nesses espaços, raramente nesses espaços, lembro que a UERGS também tem pesquisadores, tem técnicos que podem falar sobre esses assuntos publicamente, né? Se manifestar sobre aquele tema, né? Então, a presença na nossa Fundação de Amparo, a presença junto às prefeituras, junto ao governo, né? A própria participação que eu tive na Secretaria de Ciência e Tecnologia foi importante, né? Ter alguém da UERGS na direção técnica de uma Secretaria de Estado, né? Então, foi um movimento importante, né? Essa presença, né? Então, um pouco isso, assim, né? Que tem que ser ampliado, né? Isso passa por uma articulação dos gestores, né? Passa por uma... Que é um momento, inclusive, que está acontecendo, né? De Exato. discussão interna, de escolha da nova reitoria. Tu és um dos postulantes a esse espaço. Tu já participaste da gestão de alguma forma, né? Conselho. Mas, de novo, a questão da diferença do discurso e da prática, né? Exatamente. Vamos escolher agora governadores, né? O governador do nosso estado, os novos deputados estaduais, que têm responsabilidade direta sobre essa pauta, né? Exatamente, né? Esse é o... E isso muitas vezes não entra nem no debate. Claro, claro. Ou quando entra na tentativa de desqualificar, que é uma desqualificação também da política pública de investimento em educação. Né? Exato, exato. Eu acho que o que vai ao encontro do que nós falávamos no início da conversa, né? A valorização da ciência, né? E do conhecimento, né? Então, isso está em xeque. Eu me criei, assim, estudo é importante, né? A nossa geração assim, sempre dizia, não, o estudo tem o seu valor. É só o que a gente tem, né? É só o que a gente E a gente vê que hoje, às vezes... Quantos avós e pais nossos, né? Até hoje, não tem essa máxima de que, olha, a única coisa que eu não vou deixar faltar e que eu posso te dar é a formação, é a educação. E isso é verdade. Continua sendo verdade. Continua sendo verdade. Está bem fora de moda, parece, mas continua sendo verdade. Quer dizer, engenharia, eu estudei engenharia, eu tenho uma habilitação profissional importante que me deu não só o conhecimento, me deu também a habilitação técnica, né? Eu tenho a minha formação em matemática, que também me dá habilitação, então, para os jovens, um recado para os jovens, né? Estudem, se graduem, né? se aperfeiçoem, né? Porque faz a diferença. Porque provavelmente teria sido, inclusive, mais tranquilo para ti ter feito um concurso público na área da engenharia do que propriamente ser um docente dessa área. Exato. Que é uma coisa sempre de... Eu odeio falar em sacerdócio, porque não, tem que ser muito bem remunerado, não é uma coisa só de vocação, mas sim, tem muito de um chamado, de uma crença no futuro melhor. Né? Exatamente, exatamente. A educação tem essa virtude, né? Ela mexe com a formação das pessoas, né? Então, a formação envolve transformação, né? Então, Já discutiu em outro tempo, inclusive publicamente, o aumento desse orçamento e o aumento dessa estrutura. Assim como já se discutiu, inclusive, o fim da UERGS. E até hoje sobrevive com muita garra, com muito brio. Né? Que passos podem ser dados para que efetivamente a gente tenha uma manutenção e um fortalecimento desse aparelho? Bom, a gente tem um dispositivo constitucional, né, uma emenda constitucional que destina 0,5% do nosso orçamento, da receita operacional líquida, tem um termo técnico lá, que mais ou menos dá 250 milhões, né, de anuais. Né? E hoje nós temos um orçamento de 100 milhões. Então, está aí um pouco do nosso tamanho, né? As pessoas falam, qual o tamanho da UERGS? Está aí, está na lei, 600 professores, 390 técnicos e um orçamento de em torno de 250, 300 milhões. Para a gente ser uma universidade que consiga entregar mais e melhor, né? Com melhores condições. Né? Já entregamos, já fazemos muito. Perfeito. Né, com o que nós temos, né? Temos muitas virtudes, mas precisamos mais. Então, para alcançar isso... Em diversas áreas do conhecimento. Né? Diversas áreas. Ela é muito ampla nessa possibilidade. Exato. Né? Então, assim, eu penso que o gestor precisa... eu estou começando a pensar que o melhor termo é vigília. Tem que haver uma vigília da gestão na Assembleia Legislativa, no governo,
com pedidos, né, de mais professores e técnicos, né, de mais orçamento, e fazer uma campanha diária para isso nos diferentes setores da sociedade, mostrando o que a UERGS faz e pedindo, solicitando mais orçamento, mais docentes e técnicos, né, para que a gente consiga entregar melhor. O nosso setor, por exemplo, de projetos especiais, né, são, se não me engano, 3 colegas que fazem chover para cima, ou 4, para atender a infraestrutura de 23 unidades, Rodrigo. Sabe, o valor que tem esses técnicos é fantástico. Nós devíamos ter um setor muito maior. Tem ideia da quantidade de alunos hoje? Em torno de 5 mil alunos. Dá para pensar, então, naturalmente, em atender, dentro da tua proporção de aumentar em 150%, dá para a gente pensar, então, em poder atender 2.500 pessoas, Sem dúvida, 10 mil, 15 mil alunos Sem em todo o Rio dúvida, Grande do sem Sul, dúvida. formando naturalmente, daqui a X tempo, esse tanto, 1.000, 2.000, 3.000 alunos todos os semestres, né? Sem dúvida. E também fazer política pública, fazer a gestão, contribuir para o governo, né? Para os diferentes governos, tanto do Estado quanto Claro do que município. sim, são aparelhos, né? São Exato. aparelhos Né? de ciência e tecnologia para o Estado, né? Então, assim como a gente tinha uma FEE, por exemplo, que era fantástica. Exato, E exato. mais um instrumento sucateado que deixa de existir, né? E que era fundamental. Puxa vida, quantas coisas, quanto o Estado fez. Talvez as universidades públicas hoje possam ocupar esse espaço. Não vou nem discutir o fim da FEE, porque isso já está resolvido, né? Mas está aí a UERGS, que pode ocupar muito desse espaço, trabalhar muito dentro de uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Tecnológico, trabalhar muito dentro de secretarias de obras desse nosso Estado. Professor, maravilhoso poder falar de educação sempre. E acho que a gente fala muito pouco e provoca muito pouco. Adorei o termo vigília. Acho que sim, acho que passa por um posicionamento e oxalá vocês consigam em breve dar mais voz e vez para os nossos postulantes ao ensino público de qualidade e gratuito no nosso Rio Grande do Sul. Muito bem, muito obrigado, Rodrigo, aí toda a nossa TV comunitária aqui de Novo Hamburgo, todos os telespectadores, queria agradecer esse espaço, né, e dizer que estamos à disposição, assim, da comunidade aqui, né, a nossa UERGS, ela precisa ser, ela é da sociedade. Ela é nossa. Ela é nossa, né, então é assim que tem que ser, então a gente vai lutar incessantemente, fazer vigília, né, para que a gente consiga ter a estrutura que a gente de fato merece para entregar mais e melhor aí da nossa universidade. Muito obrigado aí pelo espaço. Vamos nos apoderar mais dela e da educação de qualidade que a gente sonha para um Brasil realmente melhor, né? Nada mais revolucionário do que levar a educação para as pessoas e as pessoas poderem escolher seu futuro, né? Isso nos garante um futuro com certeza muito melhor. No oferecimento Sicredi, Faculdade INH, Mercator, Feiras e Eventos, e o apoio de Locofer, Fechaduras e Acessórios. Agradecendo muito a presença do professor Luciano Andreatta e, sobretudo, o carinho da tua audiência. A gente fica por aqui. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.